Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Então, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui na Livraria Argumento novamente, fazendo o lançamento desse segundo livro. Para nós que estamos há um tempo estudando yoga, Vedanta e outros assuntos da tradição védica, é animador, né, ver que a sociedade participa de alguma maneira desse processo de se autoconhecer. Antes de eu ir para a Índia, se eu falasse qualquer coisa de espiritualidade num âmbito empresarial, eu era praticamente expulso. Não que eu quisesse isso, mas eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, fui consultor estratégico de várias empresas, eu tinha acesso à diretoria, eles sabiam da minha vida pessoal e muitos viraram meus alunos. Eles só falavam assim: a gente só tem que pegar tudo isso e manter da empresa para fora, não da empresa para dentro. Isso é para você e a sua cabeça, né? Não é para o seu trabalho. Porque no trabalho a gente precisa fazer certas coisas, precisa trabalhar de uma certa maneira, ninguém tem tempo para olhar para si. Voltei da Índia faz 2 anos, e nesses 2 anos eu encontrei vários dos antigos amigos, né, e fiz vários novos desse mercado, vamos dizer assim. E surpreendentemente, o movimento é um pouco diferente. Existe um reconhecimento mais forte do mercado de que a separação hipotética da vida pessoal e profissional não é possível. Existe esse reconhecimento. As pessoas realmente estão começando a entender que não adianta nada eu fazer um mecanismo de trabalho onde eu estou prendendo a pessoa com um conjunto de técnicas e ideologias para fazer ela ficar presa e trabalhando como se ela não fosse um ser humano, para que ela seja um ser humano em casa. E você sabe por que isso está acontecendo? Por causa da internet. Com a internet, a possibilidade de você ser um pequeno empreendedor, a flexibilidade de você ser um freelancer, de você vender para o mundo inteiro, está cada vez mais crescendo. E o conceito de empresa, que era tão necessário antigamente, de várias pessoas sentadas num lugar só para trabalhar, está sendo quebrado. Então as pessoas não têm mais o mesmo poder de segurar os empregados, de fazê-los produzir. Porque começa a ficar mais claro que existe um outro lado da história que está sendo comprometido. De verdade, realmente, o mundo empresarial nunca abandonou o lado pessoal. Ele só não assume. Se a gente tivesse aqui uma grande empresa montada por todos nós e a gente tivesse que distribuir os rendimentos, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, a nossa mentalidade capitalista diria, né? Aquele que produz mais ganha mais. É o que a gente falaria a princípio. Mas você sabe que de verdade ninguém sente assim? É um discurso montado dentro da nossa cabeça. Se você tem um amigo junto com você que batalhou o tanto quanto você batalhou e que ele deu certo, vamos dizer, não você, ele deu certo, porque caiu que na hora de entrar na loja, eu sou um vendedor, imagina, entrou na loja o cliente que vai vender e quem vendeu foi ele, mas o cara está trabalhando junto comigo de sol a sol, eu sei que o cara é bom e sei que também que ele não é melhor do que eu olho para isso daí e acho o mundo muito injusto. Principalmente se for o mercado imobiliário, né? Que as comissões são altíssimas, sabe? Mas todo o mercado é assim. A gente está mais interessado se essa pessoa é uma pessoa que realmente veste a camisa do que ela faz,
se é uma pessoa companheira, se ela me ajudou nas coisas que ela devia fazer. E se foi realmente, quem trabalhou mais e quem trabalhou menos não é o mais relevante. Se os dois vestiram a camisa e estavam lá de 8 às 8, que diferença realmente faz? Entende? Se eu entro dentro dessa situação e eu me sinto em desvantagem, eu me sinto prejudicado porque eu acho que eu teria direito a ganhar a mesma coisa, o outro também sente. E quando de repente o seu amigo chega para você e fala assim, olha cara, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse bônus aqui porque a gente trabalhou igual, se eu produzir mais que você, foi mera sorte ou acaso. Você entra em contato com uma outra energia de trabalho e que existe, sabia? Principalmente nessas startups, porque não deu tempo ainda da corrupção capitalista corromper a mente. Então, as pessoas jovens trabalhando, elas têm alguns valores um pouco diferentes do que as gerações anteriores, no início, pelo menos. E isso abriu uma porta da sociedade reconhecer a importância do desenvolvimento pessoal de uma pessoa, até mesmo para o sucesso profissional. Até mesmo. E dentro desse âmbito, começa a se tornar relevante assuntos como yoga. Hoje mesmo eu estava vendo no Facebook um cara de 95 anos que pratica yoga. Vocês viram? Incrível, parece que ele tem o quê? Uns 50? Não é possível, né? Como que alguém pode negar isso? Aí ele fala, não, eu não preciso de yoga. Tudo bem, que horas você vai dormir? 10 horas, tranquilo. Acorda que horas de manhã? 6 horas, muito bem. O que você faz de manhã? Eu abro a janela e falo, bom dia, dia. Aí saio e vou trabalhar. Ok, você não precisa de yoga. Mas essa não é a realidade das pessoas. A realidade é que hora você vai dormir? 1 hora da manhã. Como? Tomando pílula para dormir. E como é que você acorda? Falando que eu odeio a minha própria vida. Porque eu olho em volta e vejo as coisas tudo igual. Dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu trabalho. Então, essa pressão que existe na vida, ela não dá a oportunidade da gente deixar passar um conhecimento como esse. E que não precisa ter esse nome de yoga. Pode ser qualquer coisa, Tai Chi Chuan, qualquer coisa que leve você a um contato interno maior. Passa a ser algo relevante, passa a ser parte do meu projeto de vida. Então, graças a Deus, a gente tem hoje um reconhecimento um pouco maior desse trabalho no mundo. Lá na Índia foi publicado recentemente uma lei, eu não sei como é que se diz, foi publicado, enfim, foi aprovada uma lei que é proibido gaiola para pássaros. Vocês viram essa? É incrível. Se você para pensar como que uma nação pode realmente expressar uma insatisfação que todo mundo tem quando vê um pássaro preso numa gaiola. E como é possível, apesar de todas as dificuldades sociais, as pessoas se movimentarem e fazerem uma lei para isso. Não que eu acho que vai ser cumprida totalmente, mas eu acho que é uma vitória. É um símbolo. É um símbolo de uma outra mentalidade, né? As pessoas costumam julgar muitas vezes que, principalmente quando elas não querem rever os próprios problemas, que a espiritualidade é algum tipo de aversão ao mundo. Eu vou fazer uma busca espiritual e quando eu então entro nessa busca espiritual, eu vou ficar longe do meu trabalho, da minha família, das minhas coisas todas e vou agora buscar um outro caminho, ser feliz sozinho. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade eu não consigo ser feliz no meu trabalho, na minha família, muito menos sozinho. Entende? E preciso de uma resposta que o mundo não pode me dar. Então, eu vou atrás, eu faço a minha parte. E existem várias maneiras da gente fazer isso. E a humanidade vem tentando fazer isso há muito tempo. Nesse âmbito dessas tentativas, a Índia tem sido a Jagat Guru, a professora do mundo. Porque é a bênção que esse país tem, né? Aqui no Brasil todo mundo dança. Lá, cada esquina tem um professor, um cara que lê mão e um outro caminho, né? É um legado que eles carregam e que eles compartilham com a gente. Esse conhecimento não é diferente. Para nós brasileiros é muito difícil, às vezes, principalmente se a gente vier de um lugar mais ortodoxo, mais fechado, ouvir
esses ensinamentos que servem para a nossa vida vindo de uma outra língua, vindo de um outro lado do planeta que tem uma realidade cultural um pouco diferente. Às vezes é duro, mas é real. É real. E quando a gente para escutar esses ensinamentos todos, a gente não realmente sente que está ouvindo coisas novas. A gente sente que está ouvindo aquelas coisas que a gente sempre pensou, que a gente sempre acreditou, porque já existia dentro da gente. O conhecimento de Vedanta não é algo novo que está vindo, como um conjunto de crenças, como um conjunto de histórias. Não é nada disso. É só um método de organizar o que já existe dentro da minha própria mente de uma maneira que eu possa tomar de novo o rumo da minha própria vida. A mente, ela tem dentro dela um funcionamento que é muito atípico. A gente olha, a gente nunca para pensar sobre a própria mente, o funcionamento da mente. Dentro da nossa mente existem várias pessoas, como se fossem vários cérebros, que pensam, que tocam, que conversam entre si. Existe uma criança que foi abandonada quando era pequena. Existe uma pessoa com vontade de conquistar o mundo. Existe uma pessoa crítica falando que tudo está ruim. Existem vários tipos de movimentos dentro dessa mente. E quando a gente vai, então, vivendo a nossa vida e tentando encontrar alguma forma de entrar em equilíbrio, a gente chega numa espécie de uma sinuca. Sabe aquela sinuca de bico que você não tem como sair? Porque quando a gente está lidando com o assunto do mundo, eu não faço parte do problema. É muito fácil. Se eu quiser aprender a fazer pizza, você compra livros, aqui vai ter um monte. Você compra um forno, você põe a massa e faz várias opções, vários sabores. Você não precisa lidar com seus problemas emocionais enquanto faz a pizza, ou melhor, talvez sim, mas a princípio não. Nada, você faz do jeito que você quer. O assunto é diferente de você. Agora, se a gente está falando que eu preciso encontrar uma maneira de viver melhor, a gente chega então num ponto crucial que talvez seja o primeiro ponto, o primeiro passo para entender a tradição védica. E esse ponto é o seguinte: no projeto de viver melhor, eu não sou parte da solução ainda. Eu sou parte do problema. Se minha vida não está boa, a culpa é de quem? É só minha. E de mais ninguém. O mundo é do jeito que ele é. Mas eu não consigo fechar a equação que me coloca em paz. E isso essa forma de pensar é assim, o diferencial entre o que é uma tradição de ensinamento e o que é uma pesquisa acadêmica em vários livros de autoajuda. Você pode abrir vários livros, cada um falando de uma maneira diferente para você se inspirar e viver melhor, e vão ajudar. Mas eles só vão até certo ponto. Porque o limite de quanto que um livro pode ajudar, quanto que eu sozinho consigo resolver o meu problema, eu vou pesquisar, eu vou me concentrar, o limite é exatamente essa capacidade que eu tenho de me ver como parte do problema. E a hora que eu me vejo como parte do problema, eu preciso de alguma maneira encontrar um processo, encontrar um meio de conhecimento que resolva essa dicotomia. Eu, como parte do problema, não encontro a solução. Eu, como parte do problema, transformo tudo que as pessoas dizem para mim naquilo que eu gostaria de ouvir. Depois de certo ponto, eu não estou mais aprendendo, eu estou só validando os professores. Aí eu vou numa palestra, seja aqui, seja no YouTube, aí eu falo, isso eu gostei, isso eu não gostei. Muito bom. Como é que você termina a palestra? Exatamente do jeito que eu entrei. O que eu gostei, o que eu não gostei, eu jogo fora, eu continuo do jeito que eu estava. Mas se eu sou parte do problema, não era esse movimento que tinha que ocorrer. Eu tinha que estar crescendo com esse processo. E talvez aquilo que eu não gostei fosse exatamente os pontos que eu precisasse rever na minha vida. Só que na hora que a gente encosta nesses pontos, existe dor. Existe todo um movimento que eu não estou preparado para lidar.
E sabe, a vida não é tão grande assim. Se a gente olha no relógio, vai dizer, já passaram 60 anos. Né? 60 anos, acabou. Que tem mais 20? Quer dizer, se você fizer yoga 95, a gente sabe que já dá. Mas o que mais 20? Não é nada. Eu não tenho oportunidade de... às vezes na internet eu recebo assim, estou pesquisando sobre todas as filosofias que existem na humanidade, todas as religiões e todos não sei o quê, para poder decidir aquilo que se cabe melhor a mim. Vê só, primeiro, você não está estudando nada, porque estudar uma filosofia significa viver essa filosofia, e numa vida você não consegue viver mais de uma. Segundo, se você vai decidir o que é melhor para você e você até agora não conseguiu, é melhor você desistir. Não é esse o processo. Só que isso para o ego é muito forte. Admitir que eu sou parte do problema é algo muito forte. Mas só quando a gente entende que é parte do problema é que é possível que a gente entenda também que a gente é parte da solução. Por detrás desse problema, a princípio, que não pode ser resolvido, por mim mesmo sozinho, essa pessoa que está aqui também é parte da solução. Se ela se mover dentro desse jogo de aprendizado da maneira correta. E se mover da maneira correta envolve um conjunto de coisas. Envolve, primeiro, ter uma mente discriminativa. Porque o que mais a gente tem por aí é um monte de gente falando o que a gente deveria fazer, o que deveria ser. Entende? De verdade, esse movimento de Vedanta, de autoconhecimento, não é um conjunto de crenças para você simplesmente ver e acreditar. Não, é algo para você pensar. Algumas pessoas perguntam, o que Vedanta diz sobre livre-arbítrio? Vedanta é como se fosse matemática. O que matemática diz sobre 2 mais 2 é 4? Matemática não diz, é o nome de um tema. Você quer ser feliz, o que você diz sobre livre-arbítrio? Eu respondo com o que eu digo. E a gente pode talvez chegar a alguma conclusão diferente. Vedanta não é uma filosofia de verdade. Um modelo para você pensar dessa forma. Não é assim. Vedanta é o nome de um método para liberar a mente da pessoa de uma forma quadrada de pensamento, de uma forma cíclica de pensamento. E um método milenar. Não foi inventado por mim, nem pelo meu professor, nem pelo professor do meu professor, mas esse é um método que vem passando. Dizem que enquanto existir humanidade, esse conhecimento de Yoga e Vedanta vai existir sempre. Não importa se é em português, se é em sânscrito, se é em hebraico, se é em inglês, não importa a língua de verdade. Às vezes a gente foca na forma e a gente perde a essência, o conteúdo da coisa. É muito comum no mundo de yoga, a gente querendo se aprofundar, a gente entra num jogo de nomes, aprende nomes dos chakras, os centros de energia do corpo, aprende nome de mestres, coloca fotos no altar e quando chega em casa, ou melhor, chega de volta no estúdio de yoga, briga com a outra professora que está lá. O que adianta decorar nome de chakra se eu brigo com a professora no espaço de yoga? Pensa bem. O que adianta um movimento espiritual se quando eu saio dessa espiritualidade e vou para o meu trabalho, eu brigo? Isso não é espiritualidade. Isso é uma espécie de step intermediário. A ficha ainda não caiu. Todos nós carregamos dentro da gente um monstro de emoções, um monstro de reações. Somos todos malucos de verdade. É um hospício. E dentro desse hospício que é a humanidade, a tentativa de solucionar as relações humanas, a nós mesmos, tentando fazer as coisas serem perfeitas, é ridículo. Não é esse o caminho. Existe um caminho de realidade que é muito mais poderoso, que fala muito mais com a gente. Não tem ninguém com defeito aqui. Nem nunca teve. Todo mundo sente exatamente o que deveria sentir. Ninguém acorda de manhã falando que quer destruir o próximo. Todo mundo acorda de manhã com a esperança de ser feliz mais um dia. E mesmo assim está todo mundo brigando. Como é que pode? Aí vai dizer, só pode através de uma coisa, a ignorância.
É só a ignorância que é capaz de fazer essa reversão de valores dentro da mente de uma pessoa. Só. Essa é a nossa experiência no dia a dia. Se a gente pega e briga com uma pessoa, pelo motivo que for, você pode ter certeza, assina embaixo, que só tem um motivo: ignorância. Ela é uma pessoa com necessidades, as mesmas necessidades que as minhas. Por eu não enxergar as necessidades dela, pelo motivo que for, e por ela não enxergar as minhas, a gente briga. Se houvesse uma outra maneira de se relacionar, se houvesse uma outra maneira de se colocar, a gente estaria abrindo outras portas na nossa vida. Da mesma maneira que eu posso fazer isso num relacionamento com uma outra pessoa, eu posso fazer isso comigo mesmo, na forma como eu encaro a minha vida. Se eu transformo a minha vida num projeto, né, do que eu vou conquistar, do que eu vou fazer, a minha vida é uma tensão contínua. Pensa bem. E é exatamente o que a gente aprende, né? O que você vai fazer agora? Aí você escreve lá todos os itens que você gostaria de conquistar. Tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Metas. Metas nem em empresa funciona. Eu nunca vi nenhuma empresa atingir meta nenhuma. É uma mentira esse negócio de meta. Está todo mundo tentando produzir o máximo possível. Não funciona. As metas são só um instrumento para cobrar as pessoas, que vão ser cobradas de qualquer jeito. E quando você aplica essas metas em você, o que acontece? Você fica se cobrando de coisas que você não tem o controle. Eu queria emagrecer, não emagreço. Queria acordar cedo, não acordo. Esse ano eu vou conseguir um relacionamento. Como é que você vai botar meta de conseguir um relacionamento? Imagina. Que loucura. É uma loucura completa. Esse processo de pensar é uma loucura completa. A menos que você faça um filtro nisso daí e reorganize essa mente, essa pessoa não tem como ter equilíbrio na vida dela. Não é possível. Então, eu estabeleço uma nova relação com as pessoas, eu estabeleço uma nova relação comigo mesmo. E, tendo esse preparo de mente, talvez seja possível que durante esse estudo de Yoga e Vedanta, a gente entenda que, de alguma maneira, essa paz, essa felicidade que eu estou buscando, ela não é tão distante de mim quanto eu imagino. Tem uma história que representa muito bem isso, que eu acho que eu não contei aqui da última vez, eu vou contar essa. Da mulher que queria ver se o marido estava ficando surdo, já contei? Não? Então, a mulher, ela falou, ao contrário, o marido. O marido falou assim, eu preciso ver, eu acho que a minha esposa está ficando surda. Doutor, o que você acha? Eu falei, bom, só ela vindo aqui para a gente ver. Não, se eu falar com ela que ela está ficando surda, ela vai ter um ataque, é melhor eu não falar nada. Não, então faz assim, vamos fazer um teste. Você dá 15 passos dela. 15 passos. Pergunta para ela uma coisa em voz normal. E vê se ela te responde. Não respondeu, você vai dando um passo e vai perguntando de novo. Até você chegar e ela responder. Você vem aqui e me diz em quantos passos e a gente faz a conta para ver se ela está ouvindo bem ou não. E lá foi ele. 15 passos. Amor, o que vai ter para o jantar? Nada. Deu 2. Amor, o que vai ter para o jantar? Nada. Lá foi. Amor, o que vai ter para o jantar? Nada. Já estava 5 passos. Aí ele tentou fazer voz normal. Amor, o que vai ter para o jantar? Nada. Até que não aguentar, ele foi lá na orelha dela e falou, amor, o que vai ter para o jantar? Ela falou, eu já falei 5 vezes, frango! A vida espiritual é assim. A gente sempre acha que o problema é o outro. Né? É muito interessante. Né? Quem tem problema de audição é ele. Né? Como assim o problema é o outro? Ninguém consegue enxergar ninguém nesse mundo. Até a pessoa conseguir passar por um processo de realmente se equilibrar, a única coisa que ela enxerga em qualquer outra pessoa são os problemas dela. Mais nada. Não tem nenhuma crítica, também assino embaixo. 100% das reclamações que a gente tem com as outras pessoas, todas elas são só problemas nossos, não é problema do outro. Fulano de tal, no trabalho, ele não pensa no grupo, ele só pensa nele, ele não sei o quê, ele não sei o quê.
Ok. Você está reclamando que o fulano não pensa em você. É isso que você está me dizendo? E você está dizendo que o que ele faz? Ele pensa nele. E você está pensando em quem, meu compadre? Em você ou nele? Não, eu estou pensando em mim. Se ele está pensando nele e você está pensando em você, onde que está o problema? Mas eu queria que ele pensasse em mim também. Isso é um problema seu. Esse é o problema. É exatamente isso que eu estou dizendo. Você tem uma necessidade por fraternidade que ele não tem. Você cresceu numa família que tinha vários irmãos. E você gosta das pessoas trabalhando junto. Ele foi filho único, abandonado pelo pai. Não quer ver ninguém perto dele. Aí ele está lá na dele trabalhando sozinho e você está enchendo o saco. De quem é o problema? Não é dele. Ninguém vê problema nenhum do outro. As pessoas só veem seus próprios problemas. E quando a gente conta piada como essa, a gente ri. Eu não sou muito bom de piada não, mas isso eu já consigo contar. Tem 2 ou 3 que eu consigo contar. A gente ri. E quando a gente ri da piada, da onde veio essa felicidade? O que mudou? Pensa bem. O que aconteceu na minha vida que fez toda a diferença? Nada. De alguma maneira, essa pessoa simples e feliz que eu estou buscando, ela já está comigo. Ela não está separada de mim. Se uma piada é capaz de fazer eu largar tudo e rir, como se não tivesse conta para pagar, como se meu irmão não tivesse brigado comigo, como se a minha esposa resolvesse ser uma pessoa legal. Imagina. Então, esse não é um problema real. Todas essas coisas são muito bonitas da gente escrever, falar na mesa do bar, mas não são problemas reais. Eles são problemas cognitivos. E esses problemas cognitivos você resolve cognitivamente. Se é possível eu rir de uma piada, do nada, é possível eu encontrar uma pessoa simples e feliz que está sempre comigo também. Se o problema é a ignorância, então a solução é o conhecimento. Existe um conhecimento a respeito de mim mesmo que libera a minha mente dessa forma truncada de pensar. Esse conhecimento é o que é chamado de Vedanta. Foi a origem da palavra autoconhecimento. A primeira vez que a palavra autoconhecimento apareceu na humanidade foi com Atma Jnana, conhecimento do eu. Depois deve ter sido traduzido para o inglês, self-knowledge, aí veio para o Brasil já torto, autoconhecimento. Agora as pessoas pensam que o conhecimento é automático, né? Autoconhecimento. Você sozinho vai ter. Isso é só a tradução do inglês. Só. Porque a tradução correta não é nem self-knowledge. Que você vai... Não, é knowledge of the self. Atma Jnana. Porque tudo que você vai ver na sua vida nunca vai ser você. Pensa bem. Você nunca pode ver o sujeito. Tudo que você vê é um objeto. O autoconhecimento é o único conhecimento que uma pessoa não pode obter sozinha. Você pode ver tudo no mundo, menos o seu olho. A menos que você tenha um meio de conhecimento, ou seja, você não está sozinho. Você precisa de um meio de conhecimento para você poder enxergar a cor dos seus olhos. Diretamente você não vai ver. Da mesma maneira, eu sou parte do problema e toda tentativa que eu fizer sozinho é o ignorante tentando pilotar o helicóptero. Não tem como dar certo. É necessário que exista um trabalho de reflexão nesse processo. Não é sozinho. Existe um acompanhamento necessário para que a mente seja capaz de fazer esse salto. Essa é a tradição de conhecimento. Então, eu queria apresentar esse tema para vocês, né, que é o que é Yoga e Vedanta, de uma maneira mais ampla e mais profunda. E, enfim, deixar para vocês aí essa mensagem do que é a tradição e, mais uma vez, costurando com esse ambiente que a gente está aqui agora na livraria, porque, de alguma maneira, a sociedade está acordando para esse fato. As pessoas estão ficando mais inteligentes para esse outro lado pessoal da história. Então, é um privilégio poder estar aqui conversando com vocês. E eu vou agora, então, terminar a palestra. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu fico aqui, depois eu sento aqui na mesa se alguém quiser que eu autografe o livro e tudo mais. Tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi